Eu nasci aqui no Topo, em 1960. Emigrei com os meus pais para os Estados Unidos em 1972 e depois estivemos na América 6 anos e depois vim para cá com 17. Meus pais nem por isso gostavam muito de estar lá. Neste caso era o meu pai. Minha mãe gostava, mas o meu pai nem por isso gostava de estar lá. Depois viemos para cá. E pronto, estivemos aí uns anos, depois casei cá e os trabalhos também não eram muitos e resolvi. Sempre gostei muito de fazer coisas destas, assim, doces regionais. Primeiro era as espécies, já na América fazia a espécie, tinha receitas da espécie e já fazia isso lá. A minha mãe ia trabalhar e depois às vezes chegava à casa e queria fazer uma surpresa e fazia espécie. Ela chegava e dizia, pariu, ai, mas que rica coisa. E os meus irmãos também, que também somos 3 irmãos. Somos 4, aliás, tenho mais 3 irmãos. E gostavam muito disto, depois eu ia fazendo e ia praticando. Mas nunca pensei que um dia ia ter um negócio destes. E depois, então vim para cá, casei. E como já disse, já não havia assim muitos trabalhos e eu gostava de trabalhar e resolvi fazer abrir um pequeno negócio. Primeiro foi o pão caseiro, aquele pão caseiro que se faz antigamente, a moda antiga. Até foi numa cozinha pequeninina. Comecei com o pão a colocar nas lojas e as pessoas começaram a aderir bem. Acho que ainda tive mais ou menos um ano assim. E depois resolvi então, vi que as pessoas estavam a aderir mais um bocadinho e resolvi-me legalizar-me e depois fiz mais uma cozinha maiorzita. Depois vi que o negócio estava a aumentar mais um bocadinho, então resolvi fazer aqui esta padaria aqui que se chama Docilha agora. E depois foi daí que isto tem ido já há 24 anos que tenho este negócio. Só que agora já tenho 61 anos, já estou a ficar assim um bocadinho mais cansada disto, e isto também torna-se um bocadinho cansativo. E resolvi alugar isto a um senhor que disse também que gostava de experimentar a fazer na área da padaria e de doces regionais. Ele também está a tentar a ver se exporta para fora os doces, essas coisas assim. Era também o que já tinha, já comecei a exportar para fora e enfim, é o que ele também está agora aqui a fazer. Eu comecei em 1996, mas foi na minha casa, ali numa parte da nossa casa. Fizemos ali uma cozinha fora e estávamos ali ok. Só que, como eu já disse, depois o negócio começou a desenvolver-se mais um bocadinho e eu comecei, olha, vamos experimentar, vamos à frente. Fizemos um projeto e depois fizemos isto assim. Tínhamos aí 2 carrinhas, eu aprendi isto com, por exemplo, a gente andava nas festas. É assim, como agora, nesta altura, há festas do Espírito Santo, que se chama, assim, a gente chamamos o Espírito Santo, que é que se faz a espécie, estas coisinhas, isto, assim, que chama-se as pombinhas do Espírito Santo. Temos os biscoitos também, a massa da noite e essas coisas assim. Isto é tudo costume ser na altura do Espírito Santo. Só que como eu comecei sempre a fazer toda a época do ano, as pessoas aderiram e foi-se fazendo sempre, faz-se sempre. Mas eu, como aprendi mais, foi nessas alturas que eu ia ajudar nas funções do Espírito Santo, e depois via aquelas senhoras já de idade que estavam a fazer, eu ia aprendendo receitas melhores, mais para ficar mais, quer dizer, para ter mais prática. Foi com elas que eu aprendi. Tinha a Sra. Celina, a Sra. Lúcia, que também era mestra, diziam que era as mestras, a gente diz que é as mestras das sopas, neste caso.
Neste caso era a Sra. Celina, a Sra. Lúcia. A Sra. Celina ajudou-me, ensinou-me muito a fazer a espécie. A Sra. Lúcia também, a Lúcia, eu acho que a Sra. Lúcia Santo Antão também é uma bela mestra de sopas, quer dizer, também já tem a sua idade, mas ensinou-me a fazer a espécie, a fazer queijadas de coco também, até tenho uma receita ali que ela é que me ensinou. E eu fui selecionando essas receitas assim e depois fomos praticando e fazendo. Isto era a roda de... já tinha talvez uns 27, 28 anos, quando começámos a fazer isto. Quando faziam o tal mimo para a sua mãe? Nessa altura eu tinha 16, 17 anos. Mas já sabia fazer? Pois não fazia muito bem, mas... é como eu já disse, não fazia muito bem. Mas é que eu depois cheguei aqui e depois calhou a encontrar aquelas senhoras e ia às vezes os jantares com elas. Como eu já disse, às vezes na festa do Espírito Santo a gente íamos para lá e eu gostava de ir ver a fazer por exemplo, a cortar a espécie. Gostava muito de ir ver fazer isto. E foi aí que eu me encostei mais a elas e elas ensinaram-me. E foi daí que isto desenvolveu mais um bocadinho. E envolveu-se não só nos doces, mas também nas festas, não é? Sim, também somos ajudantes, somos, aliás, irmãos de uma Irmandade do Espírito Santo também. Até, aliás, vamos pegar agora, agora domingo que vem, vamos ser mordomos. Quer dizer, meu marido leva a bandeira do seu Espírito Santo para a gente dar o jantar para o ano. Que é também, damos à base das sopas. Temos vamos cozer o pão, até espero bem de ser aqui, e fazer os biscoitinhos, que é também aqueles biscoitinhos miudinhos que estão ali, e fazemos também umas especinhas que é para dar os presentes do domingo, e temos os convidados para as pessoas comerem as sopas, e damos as esmolas também fazemos esmolas, pão de esmolas, neste caso eu acho que são 12 esmolas de pão, carne e vinho, que também fazemos a missa e depois saímos do Império com a bandeira e com as coroas, vamos para a igreja. Depois o seu padre reza lá a missa, a gente temos lá, vamos para cima, tem uma mesa com esmolas no centro da vila e os mordomos também dão as esmolas que querem, podem dar 20, 30, se querem dar pão e carne e vinho dão, se querem dar só pão e vinho também dão, isso aí então vai na vontade de cada um. E dão as esmolas, oferecem as esmolas às pessoas, quer dizer, dão os bilhetinhos às pessoas que querem que vão lá levantar a esmola à sua mesa, as esmolas à mesa, e as pessoas entregam as esmolas às pessoas. Depois de se distribuir as esmolas, a coroação vai para o Império. Depois tem as meninas também a deitar flores, que vão atrás das coroas, dos que coroam, fazem o quadro, e vão para o Império, e ali as coroas depois ficam no Império, as coroas ficam lá em casa, ficam no Império, e o pessoal depois vem para a Casa do Espírito Santo para o almoço. E aí, pois, é praticamente isso. As pessoas depois comem ali e depois vão cada um para a sua vida. Há alguma parte musical na festa? Musical só, mesmo na última semana a gente diz que é o Espírito Santo. A gente tem os 6 jantares, como já disse o senhor, e depois temos mais 2, que é a festa do Espírito Santo, e a gente diz que é a festa do Espírito Santo, e a festa da Trindade. A festa do Espírito Santo é que normalmente costumam depois fazer o bolo de leite, que lá em Santo Antão é à segunda-feira, também fazem distribuição de pão, de biscoito, que neste caso é estes biscoitos assim, fazem a distribuição disso, e os cascarões também há um outro que chama-se cascarões, que são fritos, também é cá a nossa maneira, aqui no topo só há aquele género de cascarão, porque eles são ali feitos de uma outra maneira. Também aprendi isso cá com aquelas senhoras. Isso é então, na altura mesmo do Espírito Santo é que fazem isso. Em Santo Antão é à segunda-feira e aqui é à terça. E nessa altura é cá a música. Há cantores de fora e há algum cortejo, fazem o cortejo de bolo de leite com vários carros
os carros de bois e enchem, fazem os carros de bois com os seus efeitos, as suas coisas, e depois enchem um carro com pão, que é como este, está aqui. O carro vem carregado de pão doce, neste caso, e depois vem outro com cascorões e os bolos de véspera. Fazem aquele cortejo com pão, com os carros e tudo, e depois param ali, depois de dar a volta ali em Santo Antão, e aqui embaixo também na vila, e partem o pão e o queijo. Estes pão vão inteiros no carro, mas depois também tem queijo de São Jorge, neste caso é do topo, eu tenho aqui uma caixinha. Eles também têm queijo, partem-no, e partem o pão e fazem, põem numa cestinha, numa travessa, numa coisa, e vão distribuir com o vinho, o pão e o queijo. Fazem distribuição em Santo Antão. E na terça-feira também fazem aqui igual. Quer dizer, cada um tem o seu dia. Se tivessem vindo amanhã, também tinham conseguido ver os bolos de véspera. Também fazemos isso. Isso é uma coisa também que se faz praticamente todo o ano. Mas agora, mais nesta altura, é que a pessoa procura mais os bolos de véspera, é mais agora. Daqui até mesmo o final da festa da Trindade. As pessoas continuam a fazer cada uma em sua casa ou já recorrem à padaria Aqui no topo já estão a aderir mais um bocadinho. Mas aqui no topo há muita gente a fazer nas suas casas. Nas suas casas, quer dizer, os que têm as suas promessas, como agora, a quase praticamente tudo, aqui no topo eles cozem o pão, é em casa do Espírito Santo. Nas suas casas não, vão para a casa do Espírito Santo. Não sei se os senhores viram ali no pé do caseiro, ali abaixo do Império, a gente diz que é a casa do Espírito Santo. As pessoas vão para lá e fazem cozem o seu pão, a sua massa, as suas coisas. Arranjam as pessoas para irem, as pessoas amigas. Mas só que agora também está a ficar complicado para se arranjar pessoal para lá. Pessoal para trabalhar aquela semana inteira. E por isso já há umas pessoas ou outra que já vêm aqui. Até que este ano tem uma festa que é para ser aqui. É ser cozida aqui na padaria. Para o lado das velas e rosais e calheta também temos, mas não é tanto. Temos mais para o lado de rosais e velas. Aí então temos muito o Espírito Santo e Trindade. Temos as pessoas aí para baixo, tudo nas padarias. Só aqui nesta zona é que ainda estão a aguentar um bocadinho. Sim, nas suas casas não, porque já está a ser um bocadinho apertado, mas fazem muito em casa do Espírito Santo. Mas já estás ali abaixo do Império. E essa casa do Espírito Santo é uma casa comunitária? É exatamente o quê? Aquilo é assim, aquilo é uma casa para... É comunitária, quer dizer, qualquer pessoa pode... Qualquer pessoa. Aquilo tem uma comissão. E depois também tem as suas regras, tem os seus estatutos, as suas coisas. Por exemplo, as pessoas, cada um que vai lá, depois também tem que pagar um X. Por exemplo, a pessoa está lá uma semana inteira, claro, tem que pagar a água e a luz, tem que pagar as suas coisas. Mesmo também é preciso, não é de admirar, porque tem que ajudar, a gente compreende isso. Mas pertence à freguesia ou pertence à freguesia? A Irmandade é uma Irmandade, aquilo é uma Irmandade, mas é para esta freguesia. É. Só há uma Irmandade na freguesia? Sim. Aqui para a Irmandade, a gente diz que é a Irmandade Espírito Santo. Tem outra também em Santo Antão, também se chama Irmandade Espírito Santo. Quer dizer, tem uma casa lá e uma casa cá. E qualquer pessoa que nasce na freguesia é irmão, automaticamente? Podem ser, quer dizer, tem que se inscrever, pagar a sua cota quando é preciso. Por exemplo, é tal coisa, podem se inscrever para ser irmão ou ajudante de qualquer jantar, e aí ficam nessa Irmandade. E depois, por exemplo, se não quiserem ser irmão, podem ser ajudantes. Os irmãos têm a coisa que, se forem irmãos, têm que pagar ou 3 em 3 anos, ou 4 em 4 anos, que chega à sua vez, eles têm que pagar no jantar para dar, mas dão conforme podem. Depois têm que matar as suas vacas, têm as suas vacas também, as pessoas têm já, por exemplo, já sabem mais ou menos, já vão fazendo já vão organizando a sua vida
sabem mais ou menos em que ano é que vão pegar no jantar e, por exemplo, mais gente. A gente já sabe que vão, mas a gente já sabia mais ou menos, porque o nosso parece-me que são 5 em 5 anos. O nosso, que a gente diz que é o nosso jantar, é o terceiro. Penso que já está só em 5 irmãos. A gente está há 5 em 5 anos, a gente já se vai organizando para saber, olha, a gente vamos pegar agora, daqui a 1 ano ou daqui a 2, a gente já sabe que vamos pegar naquele jantar. E a maior parte das pessoas são assim. Vão pegar chega-se à altura, tal seja a coisa que não tenha. As pessoas são muito devotas ao seu Espírito Santo. E esse sistema de organização já era assim? Já. Quando era novo? Já. Sempre foi assim? Já, que eu me lembro, sempre foi assim, sim. Não era tanto com tanta, como é que eu vou dizer, tanta abundância, mas foi sempre assim. O meu pai também já, eu lembro quando a gente veio da América, ele também pegou no jantar, ele já era irmão deste jantar, deste terceiro jantar. E a gente, quando veio da América, eu lembro muito bem, ele pegou logo, quando a gente chegou, ele pegou logo no jantar para a gente dar dali 1 ano. Mas ele já vinha com aquilo destinado que era para ser, que era para dar o jantar dali quando chegasse cá, pegava, e que dali 1 ano que dava o jantar. E como é que é essa preparação durante o ano? Tem 1 ano para se ir preparando, não é? Como é que organiza isso? Pois é assim, a gente vai fazendo cá o nosso mielheiro e a gente vamos, por exemplo, já vamos fazendo uma ideia do que é que vamos precisando. Quando está mais perto, as pessoas matam o seu percunho para fazer linguiças, porque a sopa tem que levar linguiça então caseira, que é o principal, para fazer assim, para deitar nas... como é que eu vou explicar? Eles matam o seu percunho e vão fazendo a linguiça, mais ou menos umas 3, 4 semanas antes do jantar, para aquilo estar mais ou menos fresquinha a linguiça, que é para fazerem a sopa. E depois a sopa leva também o fígado e a hortelã, com hortelã. E isso, e depois também tem que ter mais abundância para depois poder também ter para servir às pessoas que estão lá a ajudar, que eles dão um almoço, dão um jantar às pessoas que eles têm que ter assim as suas coisas. Quer dizer, vão-se organizando é assim, quer dizer, vão juntando as suas coisinhas para ir depois, pronto, chegar o dia e estarem mais preparados. O porco é morto para dar a comida para os ajudantes. Exatamente. Exatamente. Depois, as sopas do Espírito Santo é com a vaca. Depois, sim, pois. O porco é antes, há uns 3 ou 4 dias. Uns 3 a 4 semanas. Que é para fazer a linguiça. As pessoas falam mais, é para a linguiça, isso é o mais principal. E depois daí ficam os bifinhos, os torresmozinhos, essas coisas assim. E depois na sexta-feira é que então a vaca vai para o matadouro e eles depois vêm trazê-la no sábado e eles desmancham então em casa do Espírito Santo. O sábado, por exemplo, os homens estão a picar a carne, a desmanchar a vaca, neste caso. Deixam a carne no lume, faz-se alguma carne durante o dia e depois têm lá uns tachos grandes e metem a carne nos tachos e deixa-se o lume, acende-se o lume, a carne fica a cozer de noite. As mulheres estão no sábado à tarde, estão a picar o pão e a pôr o pão nas terrinas. E os homens também ajudam a picar pão, mas picam o pão e colocam nas terrinas e depois, que é para já estar prontinho, para de manhã, quando elas chegam, só tiram o caldinho do toalho e temperam, melhor, para saber se está ok, e deitam por cima das sopas. Chega-se às 4h30, sim, mais ou menos 4h30, 5 horas, as mulheres que estão faladas para lá vão para lá ajudar. Sopa com a linguiça e com o fígado do porco é para quê? Desculpa, o fígado de porco não, é o fígado da vaca. Elas colocam, por exemplo, na sopa, antes de deitar a carne, elas colocam o fígado, que eles picam o fígado da vaca bem miudinho, a linguiça também tiram e desfazem-na toda muito bem desfeita, deitam-na em cima da sopa e depois de ter o caldo. E depois colocam a hortelã,
e depois a carne. Mas a linguiça não vai inteira para cima da sopa. Aqui no nosso lugar é assim. Eu acho que é para baixo, mais para a Calheta e para aí, eles têm outra maneira. Mas no nosso é isto assim. É a linguiça, a hortelã e o fígado. E depois é que colocam a carne. E aquelas sopas que a carne é da noite, que está lá a cozer de noite, eles vão fazendo a distribuição para as casas de manhã, quando é 8 horas ou uma coisa assim, no domingo de manhã. Vão levar depois às pessoas idosas que estão em casa, que não podem ir às sopas. Porque isto é assim, isto é convites. Eles fazem isto por convites, quer dizer, cada mordomo entrega um convite aos seus parentes, às pessoas amigas que querem que vá lá almoçar com eles, mas também há pessoas idosas acamadas que não podem ir, e eles então fazem essa distribuição de manhã, metem as sopas numa carrinha e vão distribuir para as casas, sabem mais ou menos quantas pessoas é que estão acamadas ou é que estão em casa que não podem sair, e fazem isso, até que muitas pessoas já, os idosos, coitados, já estão mesmo a pensar, olha, a gente vai trazer eu digo isto por causa do meu pai, que o meu pai também já não tem cá, infelizmente já não está cá, mas ele dizia-me sempre, olha, hoje é dia das sopas, a gente será que vai ter? A gente vai ter uma terrinha de sopa. E sim, pai, ele consolava-se também com as espinhos. E assim, as pessoas, já sabem, estão acamadas ou estão em casa, não podem sair, e é mais um conforto e ficam bem contentes. E sempre, essa distribuição pelas casas sempre existiu? É assim, no princípio, acho que não era tanto. Mas agora, já há uns anitos para cá, que eu me lembro, as pessoas, cada mordomo leva quase tudo, entregam a quase toda a gente, praticamente, que sabem, porque a freguesia também é pequena, que sabem que não podem ir ou que não podem sair de casa. Praticamente está tudo, quase todas as pessoas ficam com uma terrinha de sopas para almoçar e depois para jantar e pronto. Estávamos a dizer, a carne de vaca sai dos tachos às 4h30 da manhã, e o que acontece depois? O que acontece? Pois às 4h30 da manhã, aquela carne que teve no volume vai depois junto com essas sopas. Eles fazem, como eu já disse, cortam o pão, põem o pão nas terrinas e já, claro que deitam o caldo e depois em cima deitam a carnina. Aqui não é só as sopas que se vai comer, tem que ser com carne também. E assim, depois daquele tacho sair dali, aquelas sopas saírem para fora, aquelas sopas de manhã, eles costumam, depois deita-se mais ao lume, que é para ficar agora para o almoço. Para então, depois da missa, para o meio-dia, eles têm que ter depois aquela outra sopa pronta que é a música, a filharmónicas, as filharmónicas também vão, e é os restos convidados, e é os tais irmãos dos jantares. Porque os irmãos dos jantares pagam a sua cota, eles têm direito a ir lá comer. Também pagam a sua cota e dão ovos e essa coisa, que a gente diz que é a cota. Dão um X de dinheiro e ovos. E depois, no domingo de manhã, vão ao almoço, que é biscoito e vinho, e vão ali discutir. Depois, discutir não é discutir, mas é, por exemplo, falar se tem alguma coisa, algum assunto para falar, se tem mais algum irmão para entrar, ou não, se há alguém que queira entrar de irmão. Eles também dizem sim, a gente aceita tudo, qualquer pessoa que queira entrar, porque até ficam mais contentes porque dá mais um espaçozinho para nascer. Exatamente. E resolvem ali, se tem alguma coisa para falar ali. Isso é só no último domingo? Não, é neles todos. Todos os domingos o sistema é sempre assim. Exatamente, é neles todos. Neste caso também tem os últimos dois, como a gente diz, tem os 6. A gente depois diz que é a festa do Espírito Santo e a festa da Trindade, mas é igual, também tem. Só que neste caso a festa do Espírito Santo é mais ajudantes. Acho que estão à roda 50 e tal.
E os outros 25, 20, depois têm morrido muitas pessoas também. Mas qual é a diferença então? Porque é que há mais ajudantes para o Espírito Santo do que para os outros? Pois aquilo ali é o jantar, mas há pessoas que são irmãos, são ajudantes de um jantar e também são ajudantes da festa do Espírito Santo. Okay. Aquilo é isso eu estou o que eu percebo é isto assim. Okay. E os mais novos já estão envolvidos? Um bocadinho. Tem alguns que sim. Mas dos ajudantes e irmãos, o que eu vejo é tudo dos 30, 40 para cima. Não. Portanto, as gerações mais novas... Ainda não, a geração mais nova não acho que esteja muito... Não. E temo que estas tradições se possam perder ou... Sim, senhora. Acho que sim, porque a gente vê, a gente nota. Não digo que não gostam de ver e coisa, mas para se envolver nestas... Mesmo para ir para a Casa do Espírito Santo, como a gente diz. As senhoras já de idade, que é que estão lá? As senhoras idosas, que não podem também, coitadas, é que vão para o forno, é que vão barrer fogo. Ali em Casa do Espírito Santo, e mesmo na nossa, e falo na nossa, e em Santo Antão. É tudo barrida. O forno é à moda antiga, não é destes assim. Fornos de lenha e é preciso barrer o rescaldo todo para fora. Aquilo é mesmo à moda antiga. Eu também, quando comecei, foi assim. Quando comecei na minha casa a cozer pão para fora, foi assim. Ainda tive alguns 2 anos. A gente tínhamos, sabe, que arranjar barredores. Até o meu marido também é que ajudava muito. Eu lá até às vezes dizia, pá, já estou a ficar farta de fazer barredores. E depois foi então aí que a gente depois resolveu vir aqui para arranjar este forno. Este aqui já não é preciso nada disso. O que é varrer o forno? Varrer o forno. A senhora sabe o que é uma vassoura? Só que naquele caso, varrer o forno a gente tem que arranjar verduras verdes. A gente arranjávamos, naquela altura podia-se, agora já não se pode, apanhar mate. A gente barria eu gostava muito de fazer um varredor, era de mate, que barria-se muito bem, ou faias, faia da Índia, também não sei se sabem o que é. Era daquilo, ou uma outra faia, mas a outra faia não era tanto boa, para varrer o forno, porque aquilo já sabe, a gente mete lenha no forno, é claro que aquilo fica, achas ali, fica... aqueles carvão e aquilo ali, é preciso, senão o pão fica todo cheio de cinza e daquelas porcarias, para ficar o pão limpinho, fica mais saboroso, e não estou a dizer que não, mas dá um trabalhão, e aí é que a gente fazia, barrer o forno é isso assim. Isso faz-se só quando se acende o forno uma vez ou várias vezes? Tem que se fazer todas as vezes, e depois é assim, em Casa do Espírito Santo, em Casa do Espírito Santo ou na nossa, quando se cozia aqui também cozia, era a mesma coisa. Depois o forno aguenta por uma fornada de pão, mas para a segunda já não aguenta, depois já é preciso voltar a aquecer com mais lenha. Depois para biscoitos tudo bem, dá bem no segundo calor. Agora para cozer pão não dá, tinha que estar sempre a meter lenha, nova lenha, aquecer mais, às vezes era preciso ter cuidado para não dar muito calor, porque senão queimava o pão. Mas é claro que é preciso estar sempre a barrer, é preciso arranjar barredores novos e estar sempre a barrer aqui. E a lenha vem de onde? Lenha. Assim, há muita lenha para aí, mas só que é um bocado complicada para ir buscar também. Mas o meu marido ia sempre mais os meus filhos buscar lenha aí, até tinha aí terras com lenha, as pessoas dão às vezes mesmo, só que é preciso ir buscá-las, com o trator ou com um carro, uma coisa assim. A lenha vem ali para fora e depois é preciso rachá-la, é preciso acartá-la, dá muito trabalho. Hoje em dia dá mesmo muito trabalho. Esta lenha aqui agora é... a gente quando aquecia o forno de lenha não aquecia com aqueles paus grossos. Agora a gente aquecia com, por exemplo, mato, faias, uns gravetos para dar um calorinho bom no forno. Isso era ok. Mas para aqui, para estes fornos assim, querem uns, como é que se diz, uns paus grossos. Miúdos não, porque senão aquilo a gente tem que estar sempre
há quem sempre a meter lenha no forno e ela uma chaminé pequenina, e nem é preciso barrer. Estes não precisam barrer nem nada. Agora os outros antigos e é como já disse, em Casa do Espírito Santo ainda é preciso. Aqui de Roda há poucas casas que as pessoas cozinham em casa. Ainda há uma ou outra que cose, mas tem que ser assim, como já disse a senhora, é preciso barrer. Estudou aqui? Tive só a quarta classe. Era algo que havia aqui, era a primária? Era, e depois fui mesmo na altura, fui com 11 anos para a América. Estive lá 2 anos na escola e depois a gente mudou-se e depois não houve mais estudos ali nem mais nada. Foram para onde na América? A Califórnia, e o primeiro lugar que tivemos foi em Merced, El Nairo. Ainda agora há poucos dias fomos lá, há poucos dias, sim, o ano passado fui lá passar o Natal, mas o meu marido, que temos um filho lá, e fomos lá passar o Natal e eu disse, não, eu quero ir lá àquele sítio onde a gente fomos com o avô, onde a gente estávamos com o avô, com os meus pais e toda a gente. E sim, fomos lá, gostei imenso de ver aquilo, mas eu às vezes, aquilo está pequenininho também, é um bocadinho, porque os patrões do meu pai também, que era o meu pai também já não aparece ninguém lá nisso, já está tudo, e aquilo já está tudo destruído, já foi vendido mesmo para outra pessoa. O meu pai estava a ordenhar vacas. E o Ronche, quando eu cheguei lá, disse, poxa, não sei como é que a gente... A casa era uma trela pequenina, e disse, mas, como é que a gente cabia ali? Quer dizer, a casa já não estava, mas estava o sítio ali da coisa, e um dia meu pai também ia lá, ordenhava as vacas, e a gente ia para lá também ter com ele. Pronto, eu gostei de ver aquilo, mas as coisas mudam muito, credo. E foi isso assim. Ou seja, nunca teve vontade de voltar? Assim, teve ali uma altura que eu gostava de ir, mas depois também casei aqui, tinha os meus pais, minha família estava cá toda, e disse, também agora para abandonar meus pais e tudo, e depois eles começaram já depois a envelhecer mais um bocadinho, olha, depois criei também gosto por isto, e fui-me deixando estar aqui. E não trouxe nada de lá que depois aplicasse aqui uma técnica? Não? A única coisa que eu achei lá, por exemplo, era as donettes, aquela donettes e a gente chama aquilo rolinhos de canela, que é o cinnamon rolls. Isso eu gostava de... E até que já tentei ver aqui se a gente fazia, mas não teve ainda muita saída. Mas isso é uma das coisas que lá usa-se muito aquilo, é o cinnamon rolls. A gente aqui diz que é o rolinhos de canela, acho que é isso. E era as donettes, mas também mas eu já disse, isto aqui é um meio pequenino aqui nesta zona. É melhor trabalhar com as produções tradicionais. Exatamente. Estava a dizer, o seu pai trabalhava num rancho, não é? Quando chegaram, e teve 2 anos teve 2 anos. 2 anos na escola. E o que é que fizeram depois? O que é que a gente fez? Ele sempre ordenhou vacas. A minha mãe teve depois trabalho na fábrica das galinhas, o Foster Farms. E eu, como era a mais velha, depois ficava em casa a governar a vida. Os meus irmãos também iam para a escola. E eu é que ia ficando, lavar a roupa, coisa, e depois, às vezes, já sabem, queria-me entreter uma coisa e ia arranjando estas coisinhas assim para me entreter. Não foi tudo mal. Não, mas, por exemplo, Estados Unidos é bom e o meu filho está lá e gosta muito de estar lá. Mas já sabe que a idade já passou, a gente agora veio para lá, não vai ser. A gente temos, assim, a minha mãe trouxe os papéis e a gente ficámos todos legais. O meu filho também está lá, está legal. Isso ainda é uma coisa muito importante. Também a gente, se quiser ir, também podemos ter os meus papéis, também posso ir, não há problema. Sou naturalizada lá, não. Foram com carta de chamada na altura? O meu pai foi por carta de chamada, um tio meu que fez carta de chamada ao meu pai. Só que a minha mãe depois, como o meu pai não gostava de estar lá, a minha mãe disse, não, eu não vou para São Jorge sem pôr os meus filhos, sem abrir o caminho aos meus filhos, para um dia que eles queiram voltar, virem para trás. E foi a decisão mais certa que ela fez. Ela depois resolveu que
fez como é que se diz, inscreveu-se para fazer, como é que a gente naquela altura dizia que era para ir, para tirar os papéis, a gente diz, e ela inscreveu-se, eu até ajudei a estudar. Eu, naquela altura, eu até parece-me que sabia já, se fosse para eu aqui ir jurar a bandeira e fazer, acho que já sabia as respostas todas. Porque ela já sabe, não sabia falar inglês. Mas eu como sabia, tinha andado na escola aqueles 2 anos, que me ajudou muito, e eu fui praticando com ela. Olha, ela foi e passou a primeira vez, e foi sorte, cara. E depois, se a gente tivermos que esperar 6 meses para jurar a bandeira, jurou a bandeira e a gente ficarmos automaticamente, os meus irmãos e eu ficarmos automaticamente... Também norte-americano. Sim, senhor. Pois, é assim, a gente vivia aqui, até neste caso, não era aqui que a gente morava, era ali para cima, no Conto do Norte. A gente diz que é o Conto do Norte. Muita gente sabe, mas os senhores também não sabem. Mas aquilo era muito triste ali, não tínhamos luz, não tínhamos... a água, não tínhamos água canalizada, nem máquinas de lavar, nem nada. A minha mãe lavava a roupa, era numa ribeira. Aqui lembro-me bastante bem. Eu era naquela altura tinha 11 anos, mas ainda ajudava também, já ajudava a esfregar a roupa. Pouca, mas já ajudava. E por isso a gente, quando chegou lá, isto foi como da noite para o dia. A gente já havia luz, havia a televisão, isto aqui não tinha nada. E depois, a gente já sabe, pronto, ficarmos mais animados com aquilo, e era outra vida, outra coisa. Mas depois, quando viemos para aqui, já havia luz numa parte aqui desta zona, mas não era aqui nesta nossa. Já recuarmos outra vez para trás. Aqui na nossa zona ainda não havia luz. Mas depois, então também parece-me que foi 1 ano ou 2 depois de chegarmos aqui, voltou começou depois a haver luz aqui, e aí a coisa já arranjámos a televisão, e assim, a gente ainda, depois ainda correu bem. Mas depois também foi o abalo. Estamos aqui na 1980, a gente já sabe que tínhamos vivido em 77, e depois em 1980 foi o abalo, ficámos outra vez sem a casa. A casa dali dentro dos meus pais foi toda para o chão. E aí depois já foi outra, como é que eu vou explicar, outra luta. Mas fez-se, e temos aqui. Lembra-se do sítio? Bem, bastante bem. Lembro-se, sim, senhor. E nessa altura saiu muita gente do topo para ir para... Sim, e foi a altura que emigrou também muita gente. Também emigrou. A parte das casas aqui ficaram todas caídas, e foi outra vez aí uma coisa, mas olha, foi muita gente para o lado das velas, e também migraram para os Estados Unidos naquela altura. Também houve regresso aos Estados Unidos, não é? Foi. E o meu pai depois ainda esteve ali assim também, mas ele dizia, pá, ainda vou ir para aí abaixo com a minha família outra vez, ainda vou. Olha, depois os meus irmãos também já eram mais granditos, já o ajudavam ali na lavoura e nessas coisas todas, olha. Depois ficou-se tudo para aí e foi assim. E o seu pai, quando volta, dedica-se disso agora à lavoura? À lavoura, sim. Dedica-se à agricultura, à pecuária, sim. À vacas e tinha umas terrinhas aí, comprou, quando na altura que foi à América, depois trouxe um dinheirinho e comprou aí, construiu a casa, e comprou aí umas terrinhas, uns prédios, porque ele não tinha, é claro, a gente quando... Mas já disse, a gente morava era no Conto do Norte, era numa casa muito pequenina, era terreira, aquilo não tinha, nem sequer era cimentada, nem era nada. Eu até às vezes ainda passo lá, só para ver aquelas figuras, credo. Mas gosto de passar lá para ver aquilo que... Quer dizer, não tenho saudades daquele tempo. Mas eu às vezes levo a minha mãe e a gente vai lá só olhar para ali e ver aquilo. Era isso que o seu pai fazia antes de ir para lá? Era lavoura também. Por isso é que quando chegou lá foi para as vacas. foi ordenhar vacas, que era o que ele sabia. Era o que ele sabia fazer. Mas quando vai daqui já sabe o que vai fazer lá, não é? Portanto, já sabe que há... Sim, mais ou menos, porque era o que ele sabia fazer. E ele queria ir, era pouco que sabia fazer. Depois o meu tio disse, não, vocês vão... Porque era, naquela altura, eram os meus tios também, parece-me que eram 4 ou 5 tios. Naqueles anos emigrou muita gente.
E ele disse, olha, vocês venham cá, que a gente já conhece aí uns patrões, a gente já, umas pessoas que têm... Os meus tios foram todos, foi por ranchos. E foi para trabalhar nas vacas. Já tinham sido criados, era em vacas também. Naquela altura não havia escola, não havia... E eu me meti e disse, fez carta chamada, disse, vocês venham que a gente vai tentar aqui. E a gente, quando foi para lá, ainda tivemos uns 15 dias, uma coisa assim, em casa dele, mas não vou muito tempo. Eles arranjaram um trabalho e fomos cada um para as suas casas já. E terminar as suas vidas. Mas antes de irem para lá, cá, tinham poucas vacas, não? Sim, mas bem, eu acho que era só 2 ou 3 vaquicas. Não é? Praticamente, eu lembro-me que ia eu levar o leite aquilo ali era para ir para a fábrica, mas nem sequer não era fábrica. A gente dizia que era um posto que recebia o leite. O meu pai já sabe, de manhã ou à noite ordenhava as vacas, aquelas 3 vaquicas ou 2 vaquicas, e mandava-me, eu ia numa borrinha pequenina, e ele ia levar o leite ao posto. Até um dia a burra espantou-se comigo e depois tive medo. Isso foi uma das coisas que nunca me esqueceu. Tive medo e depois não queria ir, e ele disse, não, tu vais ter que ir outra vez, olha, aqui não passa em ti. E depois lá lá passou o medo outra vez e depois foi. E o leite era utilizado em quê? Diga? Esse leite que deixava no posto, depois era para fazer queijo, já era para tipo uma Finisterra. Era para a Finisterra, só que a Finisterra naquela altura não era Finisterra, era uma fábrica mais pequenina, mas eles vinham buscar depois o leite ali ao posto num caminhão e depois levavam para cima, ou numas bilhas. Não, naquela altura não era caminhão, mas que eram as bilhas. Eram as bilhas, eu agora estou tonta. Eram uma carroça, não sei se sabem o que é umas carroças que havia antigamente, que eram as bilhas grandes e os burros tinham um burro cangado com uma carroça, e aquilo tinha nas bilhas, e as bilhas é que eles metiam o leite ali e eles iam levar lá à fábrica. Já não me lembrava disso. Uma curiosidade que eu sempre tive, as pessoas, o queijo de São Jorge, que nós conhecemos hoje em dia como queijo de São Jorge, era feito em casa? Feito em casa? Sim. Havia pessoas que faziam, mas não era aqueles assim grandes. Há pessoas que faziam-se queijo mesmo. Por exemplo, na altura que... Eu acho que a fábrica tinha uma altura que não abria, não fazia queijo, não recebia leite. E as pessoas, para não perderem o leite, faziam-se queijo ou trocavam leite uns com os outros, que era para fazer um queijinho maior. E depois faziam aquele queijo e coroavam-no. Ficavam em casa. Mas não era assim grande como aqueles da fábrica. E até que era um queijinho bem saboroso. Era um queijo muito saboroso aquele. O sabor era próximo do da fábrica. Era melhor. Era melhor, sim senhora. Mas era assim picante? Às vezes, não sei lá que jeito é que se dava o queijo, às vezes era mais picante. Talvez quanto mais velho ficasse, mais antigo ficasse, melhor. Alguma relação com os feijões? Se o seu pai tinha terrenos lá em baixo? O meu pai, feijão não. O meu pai era feijão de escuro. A gente dizia que era feijão de escuro. Ali por lá da feijão São João, não. O meu pai era feijão de escuros, mas isso hoje em dia está perdido. E tinha um norte, que a gente dizia que era o norte estreito. Também na altura, no inverno, íamos para lá. Lembro-me, sim, antes da gente ir para a América, esses anos antes de... Eu tinha, sei lá, 7, 8 anos, não sei, talvez para aí. A gente ia no mês de... Como é que era? Eu acho que era... Eles matavam o seu porquinho em janeiro. Era. Matavam o porquinho em janeiro e depois de arranjar o porquinho naquela altura, mudavam-se para o norte por causa que não havia muita coisa para sustentar os animais. Por exemplo, até o meu pai também levava um porquinho para lá. Os porquinhos pequenos ele também às vezes levava uma vaquinha ou 2. Eles pegavam agora estou aqui a pensar, mas pegavam nos animais que tinham e levavam para lá por causa deles irem comer as faias, aquelas faias que o gado come. Isto era na feijão de escubos. O meu avô é que tinha isso. Isso era na altura, o meu pai aqui ia para a feijão de escubos. E depois, quando o meu pai se casou com a minha mãe,
E na minha altura, que a gente ia com o guado, era para... Quer dizer, o meu pai já fazia isso na Feijão dos Cubos, que é aqui a pouco acima aqui da nossa casa. E depois, no meu tempo, a gente ia para o Norte Estreito. O meu pai pegava as galinhas, fazia uns cestos assim redondos e faziam tipo uma rede, mas naquela altura não havia destas redes, era uma rede de barbante que ele fazia e metia as galinhas ali dentro e punha-as em cima de um burro, um cesto para cada lado, e as galinhas iam ali e já claro que chegavam lá depois do norte e eles tinham lá também tinham um corralinho e as galinhas estavam lá, comiam um azelinho, elas cocelavam-se quando chegavam lá, aquilo estava tudo cheio de erva e azelinho, elas comiam, aquilo dava para pôr dia, não era preciso mais nada. E então era e as vaquinhas também tinham lá um palheiro, também punham as vacas lá e pusiam a cartão das faias para pairar as vacas, os bezerros, ou isso que ele levasse. E depois também havia os inhames lá, lembro-me deles também apanharem inhames, e couves, também cultivavam muito lá, as batatas, e couves também. Depois a minha mãe cozia couves para deitar aos porcos, e levavam farinha de milho, tinha que ser moída, era aqui. O milho também era pouco, mas de qualquer maneira faziam caso de ter moer o milho antes de irem para lá, levavam uma saquinha de farinha para ir cozendo o pão lá. O pão num forno que eles também tinham lá, um forno pequenino de lenha, que era tal coisa, também era preciso varrer. Quanto tempo é que passava lá? Era mais ou menos um mês, dois. Às vezes faltava coisas de lá dentro e vinha cá fora mais a minha mãe, ou mais uma vizinha, porque ia muita gente para lá, não era só a gente. Ou uma vizinha diziam que queriam vir cá fora também buscar qualquer coisa. A minha mãe dizia, olha, então ela vai mais tu e traz isto ou aquilo, porque as lojas também não tinham pouca coisa, não havia muitas lojas, a gente precisava às vezes o sabão para lavar roupa lá, tinha uma lojazinha ali em cima, e a minha mãe dizia, olha, então vais mais a vizinha e aí traz isto, assim fazia-me um bilhete, que era para ir a trazer aquilo. Mas às vezes também o dinheiro era pouco, tinha que ser trocado por ovos, ou a gente queria às vezes trazia os ovos das galinhas, que era para trocar por sabão, ou um quilhinho de açúcar, meio quilo de açúcar, um quilo, eu acho que a gente nem sequer comprava um quilo de açúcar. O quilo de açúcar era muito naquela altura. Era meio quilo de açúcar, era o sabão, só as coisas essenciais. Quanto tempo é que demorava a viagem? Bem uma hora. Eu, por mim, se for hoje, já gasto mais. Mas eu acho que era mais ou menos uma hora. E o caminho, pois, era caminho de pedra. E depois o caminho os caminhos não eram nada como são hoje. Era muito custoso também. E a ida e a vinda com os animais, isso tudo, isso demorava um bocadinho mais? Sim. Depois eles às vezes fugiam. Aquilo era uma dor de cabeça. Depois era preciso ir um à frente ou outro atrás por causa de eles não se meterem nas hortas dos vizinhos, nos pastos dos vizinhos. Era preciso estar sempre ali a olhar para eles, para eles chegarem ao seu destino. Nesses meses, como é que era a escola? A escola, eu agora estou aqui na dúvida como é que era a escola. E eu acho que a gente levava trabalhos para fazer, não eram muito rigorosos com a escola naquela altura, mas a gente levava trabalhos para ir fazendo, a professora passava e dizia, agora vocês têm que fazer cópias, ou vocês têm que fazer isto, ou fazer aquilo. E não era rigoroso como hoje. E era isto assim. Como se fosse quase umas férias grandes, que nós também levámos trabalho. Pois. Mas também se era perto, também estou aqui a lembrada também, uma vez que era perto dos exames, que a gente dizia que era os exames, os meus pais às vezes ou eu vinha para a casa da minha avó, está ali em cima, a minha avó que morava ali em cima, para ir mais um bocadinho à escola, para ter aulas mais por causa, quando era assim perto dos exames, a gente fazia isso. Os avós não iam para... Não. Meus avós não. Tinham lá uma casa? Tinha. Uma casa de palha. Uma casinha de palha. Se fosse hoje ainda metia ali, nem que é mesmo. Com esses ratos. Não. É assim.
Mas a gente vivia, naquela altura, via-se bem, a gente nunca tinha visto mais nada, não achávamos estranho. A gente achava aquilo era uma alegria. E é que assim, depois à noite, os serões, não havia televisão, era jogar as cartas com os vizinhos, iam a casa uns dos outros, e depois luz, que não havia luz, era, por exemplo, para o caminho era escuro. Eu ainda estou vendo aquilo. O meu pai levava era um pau de lume. Quando a minha mãe já sabe que tinha sempre... Não havia gás, era lume de lenha. E o meu pai era os vizinhos, era tudo, não era... a lumiar era um pauzinho de lume. O pauzinho de lume, já sabe, tinha lume. Tentavam não se pelar, mas iam era aí para ver o que é... Eu já conhecia o caminho, mas sempre tinham que ver bem para onde é que iam. Era o pauzinho de lume que era a nossa luz. Então havia mais convívio lá do que aqui? Não estou a dizer. Pensei que você estava a dizer se havia mais convívios naquela altura do que hoje. Pensei que você estava a perguntar. Lá, como é que eu vou dizer? Os vizinhos de lá, aquilo era assim tipo uma aldeiazinha, era ali perto uns dos outros, e juntavam-se ali à noite para jogar às cartas. Era a única coisa que eles tinham. E hoje em dia ainda continua a ir às fazendas? Não, já não. As casas já caíram, praticamente todas. E aquilo, no outro dia, há dias estive lá a ver, ali em cima da rocha, está tudo cheio de erva, tudo cheio de faias e coisa. Já não se vê sequer onde era a casa. As casas lá, nem sequer se vê. Está abandonada. Está. Tem um senhor que tem um norte, que às vezes põe qualquer coisa na net, que já vi, mas é cá mais para cima. Estão a fazer lá uma casita ou duas, estão a construtar. Mas o nosso era mais para baixo e era mais profundo, aquilo está tudo praticamente perdido. Mas tem lá um senhor ou dois que estão a construir aquilo. Mas para o turismo? Não, é só para se divertirem. Vão lá, eles têm que ir de moto, vão com moto, eles têm que levar material para lá de moto, daquelas motas, moto 4 ou aquelas coisas assim. Mas sem ser essa fazenda aqui com a de São João, por exemplo, costuma ir lá? Eu vou lá, sim, a gente tem lá um prédio. Sim, vamos, temos lá uma feijão, não é nossa, mas o meu marido é que faz lá o quintal e tem lá umas batatas semeadas e vamos lá, de vez em quando vamos para lá. E agora, gosto de passar lá um bocadinho. E já vamos às vezes lá almoçar ou uma coisa assim. Acha que é importante que existam este tipo de medidas, de estratégias, de ações que levem a preservar as tradições e a cultura? Exatamente. Tipo, as espécies, os bolos, exatamente. Acho sim, senhor. Acho sim, senhor. Porque isto é assim, isto é umas coisas que eu não sei se isto vai acabar por desaparecer. A espécie talvez não, porque muita gente em casa faz e gostam de fazer as suas coisas. Agora, onde é a rescolha branca, que é também uma coisa que se usa muito, isto também é só agora nesta altura que se faz. Isto leva agora uma calda branca. São as tais pombinhas que são oferecidas. Exatamente, não é? Exatamente. Já não é qualquer pessoa que também sabe fazer isto. Isto dá muito trabalho, não é? Agora estive aqui a fazer esta, porque a gente faz isto mais para dentro, mas agora teve uma senhora que me disse, se me fizessem umas 3 ou 4, que era agora para domingo, para a bandeja do Seu Espírito Santo. E eu fiz isto, estive a fazê-las, agora amanhã vou dar a calda para ver se ela seca, porque isto é uma coisa que tem que secar para depois poder, porque senão isto tem que estar aqui um dia ou 2 a secar. Isto é uma coisa que também dá ainda um bocadinho de trabalho. Depois também tem as recolhas fervidas. As recolhas fervidas também dá muito trabalho, porque é preciso sová-las. É uma coisa que também sová-las. Há pessoas que... E cá o Espírito Santo só não é assim. Mas agora tem um laminador. O laminador é que trabalha por mim. E é assim. Diga uma coisa, qual é a receita do... Se pode partilhar, não é? Qual é a receita das espécies? Eu posso dizer os ingredientes, mas não vou dizer mas não vou dizer as quantidades. Porque os ingredientes toda a gente sabe. Isto é feito à base de pão ralado. E leva o pão, leva a manteiga, a pimenta branca,
Então tem que ter sempre uma pimentazinha, senão... E o limão, canela, erva doce. Acho que não me esqueci de nada. Não. Depois é a farinha por fora. Isto assim, aqui por fora tem que se fazer uma massinha para depois fazer esta capinha. A gente fazemos o recheio primeiro. Eu quase sempre gosto de fazer o recheio na véspera do dia, que é com água, é água, pão ralado, manteiga, pimenta e erva doce. E deixo ficar, por exemplo, faço num dia e no outro dia é que faço esta massinha branca e é que a gente depois faz estas coisinhas e coço. Não tem açúcar? Tem açúcar, esqueci-me do açúcar. O mais principal. Deixa-me lá ver, é o açúcar. É açúcar, manteiga, água, farinha, erva doce e canela. Se calhar não tinha dito também canela. Eu se não tiver a escrever as coisas, eu esqueço. Que aqui digo outra vez. Eu se não tiver a escrever isto, eu esqueço. O que é que significa para si viver em São Jorge e no topo? Ai, significa calma. Às vezes é demais, mas é o sossego. E o nosso São Jorge também é muito bonito. Gosto muito da nossa ilha. E as pessoas cá também são espetaculares, por isso... E mais o que se eu me estava a perguntar o que é que eu gosto mais é calma. É calminha. É coisa. Já a gente às vezes quando sai daqui, mesmo para a Terceira, o São Miguel, e eu estou para fora, para a América, e diz, ai meu Deus do céu. Se fosse para começar aqui de novo, eu não queria. Deixa-me estar aqui no meu São Jorge, cá na minha terra. E é isso assim.